Vamos dar continuidade ao terceiro vídeo sobre trigonometria no triângulo retângulo, hoje falando especificamente dos ângulos notáveis. Bom, nós já vimos no vídeo anterior o conceito de seno, cosseno e tangente. Vou mostrar para vocês uma tabela que nós chamamos de tabela das razões trigonométricas. Aqui essa tabela vai do ângulo de 1 grau até o ângulo de 89 graus. Isso aqui é só para ilustrar que cada ângulo, ângulo de 1 grau, ele tem um valor do seu seno, um valor para o seu cosseno e um valor para a sua tangente. Então, cada ângulo tem um valor específico para o seu seno, para o seu cosseno e para a sua tangente. Aqui vai até o ângulo de 89 graus, tá? Nessa tabela, nós estamos utilizando 4 casas decimais, 4 números depois da vírgula, tá? Mas é claro que ninguém aqui vai ter que decorar essa tabela. E de onde, como que se chegou à conclusão do valor do seno, do cosseno e da tangente desses ângulos, isso fica mais claro para vocês nas séries que virão aí para frente, Eu acho que é o primeiro ano onde vocês terão as funções trigonométricas, tá ok? Então isso aqui é só para ilustrar, porque agora eu vou falar especificamente do ângulo de 30 graus, daqui os valores do seno, cosseno e tangente, 45 e 60 graus, que são os ângulos que nós chamamos de ângulos notáveis. Então, para esses valores, de ângulo 30, 45 e 60, nós temos uma tabelinha, e aí a gente não vai trabalhar com números decimais, nós vamos trabalhar com frações. E essa tabelinha, vocês vão ter que decorar, tá? E tem um jeito muito simples de decorar. Então, vamos lá. Vamos descobrir aqui o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo de 30, 45 e 60 graus, ok? Toda vez que vocês forem resolver um problema de trigonometria no triângulo retângulo, onde aparecem esses 3 ângulos, provavelmente o enunciado não vai fornecer os valores dessas razões trigonométricas. Você deve saber qual é o valor do seno, do cosseno e da tangente desses 3 ângulos. Então, olha só, para começar, completar essa tabela é muito simples. Você vai colocar assim, 1, 2 e 3 na linha do seno. Na linha do cosseno, você vai inverter. Você vai colocar 3, 2, 1. Aí você vai colocar todos esses números sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2. No cosseno, 3 sobre 2, 2 sobre 2, 1 sobre 2. O numerador dessas frações, todos vão receber raiz. Só que quando você joga a raiz de 1 aqui, a raiz de 1 é 1. Então, não tem necessidade de colocar a raiz quadrada nesse aqui. Então, você vai colocar raiz no 2 e a raiz no 3. Aqui também, raiz no 3 e raiz no 2. Pronto. Já sei que o seno de 30 graus é 1/2. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. No cosseno, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2.
O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 graus é 1/2. Na tangente, você faz assim, ó. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ok? Se nós estivéssemos em sala de aula, eu iria ensiná-los a decorar esta tabela cantando uma musiquinha. E é isso que eu vou fazer agora. Vocês já devem ter visto nos vídeos que eu postei alguns professores, né, desses canais ensinando a musiquinha. Agora vocês vão ouvir a sua professora pagando esse mico. Ainda bem que não vê o rosto dela, né? Mas na sala de aula vocês viriam. Então, ó, é assim. Você sempre vai montar aqui seno, cosseno e tangente em coluna, né? E aqui na linha 30, 45 e 60. Monta a tabela. E vai no ritmo do Natal, tá? A música é assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Na tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Agora vocês vão cantar junto comigo, vai aí na sua casa, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Espera um pouquinho, né? A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ok? Então, vai cantando que vocês vão conseguir, em qualquer momento, montar essa tabela do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. Agora, vamos ver a aplicação disso. Vou fazer 3 exemplos para vocês. Vamos lá. Vou desenhar aqui um triângulo retângulo. ABC. E vou colocar aqui um ângulo de 30 graus. Eu sei, tá? O exercício dá isso, que este lado vale x e eu quero descobrir a medida desse lado. Esse lado vale 8 e eu quero descobrir a medida desse lado, que é x. Então, o que eu falei para vocês no vídeo anterior? Identifique sempre quem é cateto oposto, quem que é cateto adjacente, quem que é hipotenusa. Então, ó, ângulo de 90. De frente para o ângulo de 90, quem que eu tenho? Hipotenusa. Agora, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir esse x. Esse x, ele está de frente para o ângulo de 30 graus, ó. De frente, do outro lado, ele é oposto. Então, esse x é cateto oposto. Aqui, eu não quero saber, não me interessa nada sobre o cateto adjacente. Então, esquece. Aí, vamos relembrar. Existe uma relação trigonométrica que trabalha o cateto oposto e a hipotenusa. Que relação é essa? A relação seno. Então, ó, seno de um ângulo alfa vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza? Quem que é meu ângulo alfa? É um ângulo de 30 graus. Então, seno, aí eu vou trocar esse alfa aqui, eu vou chamar de 30 graus. Ele é igual. Cateto oposto, nesse triângulo, quem que está oposto ao 30? É o meu x.
cateto oposto x, sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? 8. Então, ó, para esse triângulo, o seno de 30 vai ser x sobre 8. Aí eu vou olhar lá a minha tabelinha, porque eu tenho que descobrir aqui, ó, vou substituir isso aqui pelo valor do seno de 30. Olha lá na minha tabelinha. Qual é o seno de 30 graus? Seno de 30 graus é 1/2. Então, eu troco o seno de 30, eu vou colocar o valor dele, que é 1/2. Então, 1/2 é igual a x sobre 8. E agora, eu resolvo a minha proporção, multiplicando cruzado. Então, 2 vezes x, 2x, igual 8 vezes 1, 8. Esse 2 vai para o outro lado dividindo. 8 dividido por 2 vai dar 4. Tá aqui. É isso que eu procurei. O valor de x nesse triângulo é 4. Ok? Vamos a outro exemplo. Vou fazer um triângulo retângulo. Meu ângulo de 90 graus está aqui. Aqui eu vou ter um ângulo de 45 graus. Essa medida vou chamar de x e eu sei que aqui vale 10. Então, mais uma vez, vamos ver o que eu tenho, o que é esse 10, que é o que eu tenho, e o que é esse x que eu quero descobrir. Bom, 10 está de frente para o ângulo de 90, então esse 10 é a minha hipotenusa. Esse lado x, ele não está de frente para o ângulo de 45. De frente seria esse lado aqui, que eu não quero saber nada sobre ele. Esse que está de frente é o cateto oposto. Esse é o que está junto. Então, esse é o cateto adjacente. Então, relembrando, lá das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, qual é a relação que trabalha cateto adjacente sobre hipotenusa? Cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno. Então, o cosseno de um ângulo alfa é a medida do seu cateto adjacente sobre a sua hipotenusa. Beleza, quem que é meu ângulo alfa aqui? O meu ângulo alfa vale 45 graus, então vai ficar cosseno de 45 graus é igual. Cateto adjacente, olha aqui na figura, meu cateto adjacente é quem? X, então vou trocar esse cateto adjacente por x. E a minha hipotenusa? A minha hipotenusa é o 10. Então, tem que cosseno de 45 é x sobre 10. Aí eu vou lá na minha tabelinha, que eu já cantei a música e já montei, e vou procurar a medida do cosseno de 45 graus. Olha aqui o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, venho aqui, pego esse cosseno de 45 e substituo pelo valor dele, raiz de 2 sobre 2, igual a x sobre 10. Multiplico o cruzado, 2 vezes x, 2x. 10 vezes raiz de 2, só cola um no outro, 10 raiz de 2. Agora, esse 2 vai para lá dividindo, então x é igual a 10 raiz de 2 sobre 2. A gente já viu, né, lá na nossa matéria de radicais, que quem não tem raiz só vai dividir quem também não tem. Então, esse 10 eu consigo dividir por 2. 10 dividido por 2 é 5. 5 o quê? Raiz de 2. E aí, ninguém vai lá na calculadora e vai meter lá o valor da raiz de 2. Vai deixar assim. Qual o valor de x? 5 raiz de 2. Não trabalha aqui com casa decimal, a não ser que o exercício peça para usar a raiz de 2 como 1, alguma coisa lá que ele vai dizer, 1,4.
agora o último exemplo aqui para vocês. Outro triângulo lindo, retângulo, um ângulo de 60 graus, um lado que mede 60 e outro lado que mede X. Vamos ver o que eu tenho e o que eu quero descobrir? Bom, de cara eu tô vendo que de frente para o ângulo de 90, que é a minha hipotenusa, não tem nenhum valor, nenhum X, então não quero saber da hipotenusa aqui. Eu quero saber os dois catetos. Ó, eu conheço um cateto e quero descobrir o outro. Quem que é esse cateto que eu conheço? Esse 60 é o cateto que está juntinho do ângulo de 60. Então, ele é o cateto adjacente. Já esse X, ele está de frente para o ângulo de 60. Então, ele é o cateto oposto. Existe alguma relação que trabalhe cateto oposto e cateto adjacente? Sim. Que relação é essa? A tangente. Tem até musiquinha para isso. Ó. Cateto oposto, cateto adjacente. O que é? É a tangente. Essa matéria é cheia de música. Deixa eu abreviar aqui. A tangente de um ângulo alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ótimo. Quem que é meu ângulo alfa? 60. Então, a tangente de 60 graus vai ser cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? X. Cateto adjacente. Quem que é? 60. Vou lá naquela tabelinha e vou procurar o valor da tangente de 60 graus. Ó. Tangente de 60 graus, qual que é? Raiz de 3. Então, vai lá, ó. No lugar da tangente de 60, eu vou colocar a raiz de 3, que é igual a x sobre 60. Para fazer a proporção, vou colocar 1 aqui embaixo e vou multiplicar cruzado. Então, 1 vezes x, x. 60 vezes raiz de 3, colo no outro. 60 raiz de 3. Esse é o valor de x procurado, porque aqui eu não estou pedindo para transformar a raiz de 3 no número decimal, então deixa assim. Ok?